A transmissão do Dr. Vegapunk contando a verdade do mundo finalmente encerrou e foi bem na melhor parte. Bem na hora que ele ia revelar um dos maiores mistérios de One Piece e a mensagem foi cortada, mas ainda assim o capítulo trouxe muita coisa pra gente conversar sobre. Fica aqui porque eu vou te explicar tudo que tá rolando no capítulo 1117 de One Piece. E bora lá, o capítulo já começa na Ilha dos Piratas, onde a gente vê vários piratas se questionando se então tem tesouros no fundo do oceano e se perguntando sobre várias formas de como eles poderiam ir até lá buscar eles. E inclusive um detalhe interessante é que nessa cena aparentemente a gente viu o Don Krieg. Se vocês observarem, ele tá bem aqui no canto da tela. E além disso, nesse outro canto a gente consegue ver o Purr, que é do bando dele. A gente também vê uma cena bem rápida do Cricket falando que eles vão ter outra aventura de mergulho. Então a gente vai pro Hospital Geral da Marinha, onde o Kobe comenta que ele tá ficando louco com essa mensagem porque mal dá pra acompanhar, é muita coisa. E eles comentam também que o Capitão Drake tá se recuperando, mas pediu pra ficar sozinho. O Kobe pergunta pro Prince se eles vão terminar mal, e o Prince fala que parece que sim, mas ele não sabe dizer como isso tudo vai acabar. A gente dá uma olhada no Drake e depois a gente vê o Smoker cruzando pelo Novo Mundo numa moto movida a fumaça. Ele copiou o Ace. Ele pergunta onde tá Chiquitá, ela fala que tá no Hospital Geral da Marinha. Então a gente volta pro Dr. Vegapunk e ele conta pra todos que o conhecimento dele é só um recorte pequeno sobre esse assunto. Então se ele continuar falando, vai acabar sendo só especulação. A gente volta pro Novo Mundo e a Nami comenta que a barreira se rompeu. O Chopper também comenta que as nuvens pararam de crescer, mas o Sop fala que não importa porque já é o suficiente. Com certeza eles vão conseguir chegar no mar. Só que a Lilith comenta que parece que os barcos estão se reunindo no local de pouso, o que pode ser um problema. A Nami pergunta do Jinbei e ele fala que tá quase lá, mas eles pararam pra perseguir um monstro e a gente vê que eles estão seguindo o Vinazujuro, que tá correndo na direção do Tao Sunny. Ele se aproxima do navio e saca sua espada pronto pra cortar o navio no meio. Mas em uma cena épica, o Jinbei usa o Karate Tritão para arremessar o Zoro, que se aproveita do impulso e da sua técnica Nitoryu para tentar atacar o Vinazujuro, que defende com a sua espada. Os dois entram em um clash intenso onde ambos parecem estar se esforçando, mas o Zoro repara uma coisa estranha. O Nazujuro tá usando uma lâmina Kitetsu, e essa já é uma teoria antiga na fandom, que aparentemente o Gorosei tem a primeira Kitetsu. Aparentemente não, né? Considerando que só existem as três que a gente tem conhecimento, é confirmado. Ele tem a primeira Kitetsu. Então depois do clash, os dois saem voando, o Jinbei segura o Zoro, que fala que eles têm que ir logo de uma vez, e eles vão dar um jeito de alcançar o navio. A gente vê a Bonnie no navio dos gigantes, ela pergunta se o Luffy não tá lá ainda, e fala que eles não podem segurar por muito tempo, e a gente vê o Sanji tentando se comunicar com o Luffy através dos comunicadores, mas o Luffy resolve tudo na base do grito, dizendo que eles já estão quase chegando e o navio pode zarpar. O Dory e o Brog dão a ordem e os piratas gigantes começam a zarpar, mas ao mesmo tempo vários deles pulam e começam a atacar os navios da marinha. Mas é nessa cena que os vice-almirantes finalmente começam a se mostrar um problema real, né? Afinal, a vice-almirante Bluegrass usa a habilidade dela para controlar uma Sea Beast Weapon que ataca o navio dos gigantes e abre um buraco nele, enquanto a vice-almirante Doll pula na direção do Kashi e começa a espancar ele com sucos revestidos de haki do armamento. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, compartilhem ele com mais algum amigo que também goste de One Piece. Também curta ele e comente o que você achou desse capítulo e também o que você gostaria de ver aqui no canal. Tô louco pra saber a opinião de vocês. Mas agora voltando pro capítulo, a gente vê o Luffy reparando que o Sun Topman parou de seguir eles e eles perguntam pra onde ele foi, mas o Dory e o Brog falam que isso é ótimo de qualquer forma porque eles têm que voltar logo pro navio. E então a gente vê que tirando o São Vinazujuro, que tá na frente do Chapéus de Palha, tava enfrentando o Zoro, né? Todos os outros quatro estão na frente do Gigante de Metal. E o Vegapunk comenta que tem uma última coisa que ele quer falar pro mundo inteiro. Porém a gente vê o São Marcos observando o Gigante de Metal e ele nota algo de estranho. Ele fala que com certeza aquele é o gigante de 200 anos atrás, o gigante de metal que invadiu Mary Joyce. E o fato de o Marcos ter reconhecido o gigante de 200 anos atrás pela vista indica que de fato ele estava lá, o que basicamente confirma aquela teoria que já era muito provável de que os Gorosei são imortais. Inclusive, provavelmente eles estavam vivos lá na época do século perdido. Talvez, inclusive, essa imortalidade também esteja relacionada com esse fator de cura gigantesco que eles têm, onde nesse caso eles não morrem de velhice e também o corpo deles se regenera de qualquer dano, ou seja, extremamente apelão. E claro, isso também faz a gente se perguntar como exatamente eles conseguiram essa imortalidade. Eu vejo duas possibilidades principais. Uma é uma teoria famosa de que eles não são humanos, seriam demônios e por isso a imortalidade. A outra é um pouco mais embasada, que seria justamente por meio da Ope Ope no Mi. Provavelmente algumas pessoas vão falar, mas a cirurgia da Ope Ope não funciona assim, ela teria tal efeito que é diferente do que a gente tá vendo com os Gorosei. Mas bora lembrar que a gente ainda não viu isso na prática. Qualquer afirmação muito precisa sobre como funciona essa cirurgia da Ope Ope é só uma especulação, então é sim possível que isso tenha gerado essa imortalidade dos Gorosei. Beleza, dito isso, voltando pro capítulo, o Vegapunk fala que essa mensagem final que ele tem é pra aqueles com o D no nome, porém nessa hora o Sun Topman surta, fala que o Vegapunk é um maldito e avança na direção do Gigante de Metal. Enquanto a gente vê vários daqueles que tem D no nome ou conhecem alguém que tem D no nome, o Vegapunk fala que em vocês também, porém o Sun Topman avança no Gigante de Metal
e derruba ele, interrompendo a transmissão do Vegapunk. Aqui é um detalhe interessante, a gente vai ter que falar um pouco sobre a questão da tradução do mangá. Nessa parte, o Vegapunk ia falar algo que começa com Mo, porém a transmissão é interrompida pelo ataque do São Topman. Mo pode significar também em japonês, por isso aqui a tradução tá dessa forma. Porém, existe sim a possibilidade de que o Vegapunk ia falar uma palavra que comece com Mo, e essa palavra foi cortada no meio. Então, por esse detalhe da língua japonesa, essa cena não deixa tão na cara o que o Vegapunk ia falar. Pode ser que ele iria simplesmente dizer alguma coisa que começa com Mo, ou ele ia falar que essas pessoas com D no nome também alguma coisa. Inclusive, o fato de São Topman ter conseguido derrubar e aparentemente nocautear, por assim dizer, e inutilizar esse gigante de metal com um golpe é bem impressionante. E bora lembrar que uns capítulos atrás a Marinha falou que ele era praticamente invulnerável e os ataques deles não estavam adiantando. E o capítulo se encerra com a transmissão do Vegapunk sendo impedida. O Dendemushi realmente estava lá dentro do gigante de metal. Então, com isso, a gente encerra essa transmissão do Vegapunk. Como eu falei, bem na melhor hora, onde ele ia falar o que provavelmente é o segredo dos D e talvez até o significado, a transmissão foi cortada. De qualquer forma, dá pra gente levantar algumas hipóteses aqui. E, honestamente, pela questão da tradução, vou me focar mais nessa parte do também e não em possíveis palavras que comecem com Mo. Pra ser sincero, as possibilidades que mais vêm na minha cabeça estão relacionadas a vocês também têm o direito para tal coisa, como por exemplo, talvez todos os D tenham uma origem real relacionada à criação do governo mundial, porém aqueles que estão no topo do governo ocultam isso e aí seria um plot de que é um falso rei, algo do gênero, que é algo que é bem a cara de One Piece. Ou então vocês também estão relacionados com Joy Boy em algum sentido, talvez eles tenham até uma relação ou sejam descendentes daquela facção que o Joy Boy participou, algo do gênero. Mas essas são só as minhas ideias, me digam aqui o que vocês acham que o Vegapunk ia falar, o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês querem ver nos próximos. Eu tô muito ansioso, esse final vai ser muito frenético e eu diria que o arco de Egghead deve acabar em mais no máximo uns 5 ou 6 capítulos. Se inscrevam no canal para não perder as atualizações sobre os próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.